Olá, vamos falar aqui hoje do plano cartesiano, né, que é um sistema de dois eixos, né, um eixo na vertical, que é o y, e outro eixo na horizontal, que é o x. Esses dois eixos, né, o eixo x aqui ele recebe o nome de abscissa, e o eixo y ele recebe o nome de ordenada. Então a ordenada é y e a abscissa é x. Esses dois eixos eles se encontram aqui em um ponto aqui, ó. Esse ponto é onde os dois eixos se cruzam, né, se encontram, é chamado de origem do sistema. E a origem sempre as coordenadas dela vai ser 0,0. E as coordenadas de um ponto, né, um ponto qualquer no sistema, as coordenadas sempre nessa ordem aqui, ó. Sempre o primeiro valor é x, o segundo valor é y. Então as coordenadas você sempre usa uma letra maiúscula para representar um ponto. Aqui nós temos aqui uma representação aqui, ó, ponto P, entre parênteses eu coloco o valor de x, depois vírgula o valor de y. Sempre a representação de um ponto é sempre seguindo essa ordem aqui, ó, x, vírgula y. E sempre o ponto representado com a letra do alfabeto, uma letra maiúscula do alfabeto. E os dois eixos aqui, o eixo y e o eixo x, eles se encontram aqui na origem, né, formando aqui quatro ângulos de 90 graus. Ó, né? Então as duas retas x e y são perpendiculares, formando quatro ângulos 90 aqui. Ó. Então nós temos aí o sistema de coordenadas cartesiana. Aqui, ó, nós temos aqui os valores das ordenadas e das abscissas. O eixo y aqui, ó, na origem, né, do ponto zero aqui, que é a origem, acima da origem aqui, são os valores positivos do y. Então nós temos aqui, contando aqui em ordem crescente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. A barra de zero aqui são os valores negativos do y. Então nós temos, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, infinitamente. O eixo x, né, à direita da origem aqui são os valores positivos, né, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. À esquerda da origem, que é o zero, são os valores negativos de x. Então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, infinitamente. Aí nós temos o sistema de eixos. Agora, vamos falar aqui agora de quadrante. O sistema cartesiano aqui divide em quatro quadrantes. O primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. O primeiro quadrante é essa região aqui, ó. Qualquer ponto que tiver nessa região aqui pertence ao primeiro quadrante. E todo ponto que pertence ao primeiro quadrante, as coordenadas, que é o x e o y, são positivos, né? O x é positivo e o y também é positivo. O segundo quadrante, para um ponto pertencer ao segundo quadrante, o que acontece? O x é negativo e o y é positivo. Então essa região aqui, ó, o x é negativo e o y é positivo. E o terceiro quadrante, que é essa região aqui embaixo, nós temos aqui, ó, terceiro quadrante, x, entre parênteses, menos, vírgula, menos, ou seja, o x é negativo e o y também é negativo. Ó. Então o terceiro quadrante, toda vez que o x e o y for negativo. E o quarto quadrante, que é essa região aqui, ó, vocês podem ver que o x é positivo e o y é o quê? Negativo. Então nós temos aqui quarto quadrante, né, entre parênteses, positivo, vírgula, negativo. E para um ponto pertencer ao primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante, nem o x nem o y pode ser igual a zero, né? Porque se o x for zero, o y for zero, ou os dois forem iguais a zero, não vai pertencer nem ao primeiro, nem ao segundo, nem ao terceiro, nem ao quarto quadrante, né? Aí ou pertence ao eixo x, ao eixo y ou à origem. E nós vamos ver aqui fazer uma representação de ponto usando aqui aquele programinha que é o GeoGebra. Em algumas aulas presenciais a gente já chegou a trabalhar com ele em sala de aula. Vocês conseguem baixar ele gratuitamente pela internet aí, que é o GeoGebra, tanto no celular como no computador. Então eu tenho um exemplo aqui, ó. Desenhe o plano cartesiano no caderno e, em seguida, localize os pontos abaixo. Indique também seus respectivos quadrantes. Então tem aqui o ponto A, entre parênteses, menos 3,4, ponto B, 0,-5, ponto C, menos 4,-6, ponto D, 5,0.
Então nós vamos fazer essa atividade aqui usando aqui o GeoGebra, que é esse programinha aqui, ó. Então aqui nós temos as ferramentas dele, né? Vocês já devem lembrar aqui as ferramentas do GeoGebra. Como nós vamos, eu até passei a atividade para cá na janela do GeoGebra. Então eu tenho aqui o ponto A menos 3,4. Nós vamos representar o ponto A primeiro. Aí eu vou ter que clicar aqui com o botão direito sobre a ferramenta ponto, que está aqui um ponto A, vou clicar aqui. Aí para mim localizar esse ponto aqui no plano cartesiano aqui usando o GeoGebra, primeiro eu vou ter que ver aqui ó, o x é menos 3 e o y é 4 positivo. Então eu vou, o negativo do x está aqui, ó, então 3 negativo do x está aqui. Então eu vou subindo aqui até eu chegar na altura do 4 do y, que é essa altura aqui, ó. Eu vou clicar em cima aqui, ó, que eu estou já na altura do 4. Então, clicando aqui em cima, aí vai surgir aqui o ponto A. Na janela de álgebra aqui ao lado, você vai ver, ó, A igual, entre parênteses, menos 3,4. É a mesma coisa do exercício aqui, ó, menos 3,4. Então, nós localizamos aqui o ponto A. Para a gente localizar o ponto B, que é ponto B, entre parênteses, 0, menos 5, podem ver aqui que o x do ponto B é 0. Nesse caso, nós vamos só marcar o valor diferente de 0, no caso aqui é o menos 5 é o y, menos 5 do y está lá embaixo aqui, no sentido negativo, e está aqui, ó. Eu vou clicar então em cima do eixo, em cima do 5 aqui, ó, porque quando um dos valores é 0, você tem que clicar em cima do eixo. Então aqui eu vou clicar em cima do menos 5. O menos 5 é o que? É o y. Então clicando aqui, ó, vai aparecer aqui, ó. Aí apareceu aqui o ponto aqui, ó, 0, menos 5. Está igual aqui, ó, 0, menos 5. Ok? Então aí localizamos aqui o segundo ponto. Me localizar o terceiro ponto aqui, ó, menos 4, menos 6. Menos 4 é x, menos 6 é y. Então primeiro eu vou localizar aqui o menos 4, que é o x, está aqui, ó. Menos 4 do x está aqui. Eu vou descer até chegar na distância aqui do menos 6, então está aqui, ó, vou clicar em cima aqui. Então clicando aqui eu tenho, aqui na janela de álgebra já saiu, ó, menos 4, entre parênteses, menos 6. Menos 4, menos 6, que é o ponto C aqui, ó. Agora, o outro ponto aqui, ó, nós temos 5,0. Então, podem ver aqui que a ordenada, que é o y, é igual a 0. Então, nesse caso aqui só tem um x aqui que é 5. Esse 5 é o x, então o 5 do x está aqui, ó. O 5 positivo está aqui. Eu vou ter que clicar em cima do eixo porque o y é 0. Então, clicando aqui, vai aparecer aqui na janela de álgebra, aqui, ó, entre parênteses 5,0. Igual aqui na atividade, 5,0. Aí ele pede lá para a gente falar a qual quadrante cada ponto pertence. Podem ver aqui, ó, o primeiro ponto aqui, ó. O primeiro ponto, que é o ponto A, ele pertence a qual quadrante? Esse quadrante aqui é o segundo quadrante. Vocês podem ver que as coordenadas lá, ó, é negativo, positivo, segundo quadrante. O segundo ponto aqui, ó, que é 0, menos 5, esse ponto aqui, ele não pertence nem ao primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem quarto quadrante. Ele está em cima do eixo y, então ele pertence a quê? Ele pertence ao eixo y. Essa seria a resposta, pertence ao eixo y. O ponto menos 4, menos 6, que é esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é menos 4, menos 6, ele pertence ao terceiro quadrante, né, porque o x é negativo e o y também é negativo. E o outro ponto aqui, que é o 5,0, que é esse ponto aqui, ó, ele pertence ao eixo x, né? Ele pertence ao eixo x, essa seria a resposta, pertence ao eixo x. Por quê? Porque está sobre o eixo x, né? Então, é isso aí. Então, só para lembrar aqui, ó, um ponto, né, para ele pertencer ao primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, nenhuma das coordenadas pode ser igual a 0. Nem um x pode ser 0, nem um y pode ser 0. Quando um dos valores for igual a 0, ou pertence ao eixo x, ou pertence ao eixo x, o y, ou pertence à origem, né? A origem é quando os dois valores é 0, né? O x é 0 e o y é 0.